Oi, aluno, oi, aluna. Mais uma aula aí na área de fonologia, a área da gramática que estuda, né, os sons e a representação gráfica dos sons. E se você assistiu a aula anterior, você vai conseguir dar continuidade, mas se você não assistiu a aula anterior, a aula 1, eu recomendo que você assista primeiro para que você possa compreender com mais facilidade esse conteúdo da segunda aula de fonologia, tá? Eu estabeleci uma sequência de modo que fique mais fácil para você ir construindo o conhecimento, porque uma coisa vai juntando na outra, juntando, e uma depende da outra, basicamente, né? É aquilo que eu sempre falo, o conhecimento ele é um muro que a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, tá certo? Então, hoje a gente inicia com o estudo da sílaba. Nós vimos na aula passada que a formação dos sons, né? Que vai juntando uma letra com outra letra, geralmente uma vogal com uma consoante ou com uma semivogal também. Então, hoje nós vamos entender que esse conceito de juntar os sons, ele se chama sílaba, né? Então, por definição, as sílabas são conjuntos de fonemas na parte oral, quando a gente fala, e na parte escrita, quando é representada pelas letras, mas sempre relacionada ao som. Provavelmente você ouviu falar em algum momento aí dos seus estudos, na sua escola, que é quando a gente respira e expira. Aí tem até um conceito equivocado que fala, coloca a vírgula quando a gente para para respirar. Em relação à vírgula é errado, mas em relação à definição de fonema e sílaba, faz sentido, porque para a gente emitir um som, a gente precisa respirar e soltar. O som ele é produzido pela emissão do ar, quando o ar passa pela nossa cabeça, pelas nossas cordas vocais, sai pela boca ou sai projetado pelo nariz, que a gente chama de vogais nasais ou de sílabas nasais, que tem o M e o N, né? Quando a gente fala banana, amanhã, aí projeta o som aqui, né? Porque o ar sai pelo nariz. Então, nós temos as sílabas orais que saem pela boca, as nasais que projetam mais pelo nariz, tá? Mas isso, nesse momento, seria um conhecimento um pouquinho mais avançado, que não vem tanto ao caso agora, tá? Mas nós vamos entender o seguinte, que sílaba é o conjunto de letras que representam os sons, né? E em cada expiração. Então, por exemplo, a gente fala panela. Então, panela. Então, o som sai, o ar sai, né? Panela. O ar sai e emite aquele som. Então, por exemplo, no conceito de sílaba, são essas divisões, né, na parte oral de som, do fonema que a gente produz, e na parte escrita, sempre uma vogal, pelo menos, ou uma vogal e uma consoante, ou uma vogal, uma consoante e uma semivogal, e assim vai. Importante você saber que em cada sílaba, quando você for dividir, fazer a divisão silábica, só pode uma vogal. A vogal ela é o centro da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Existe sílaba sem consoante e sem semivogal, mas sem vogal não existe. Então, por exemplo, na palavra que a gente usou aqui, panela, né? Pá, a consoante P e a vogal A. Né, consoante N, vogal E. Lá, consoante L, vogal A. Panela. Por exemplo, na palavra pai, nós temos a consoante P, a vogal A e a semivogal I. Pai. Uma sílaba só e o centro, né, da sílaba é a vogal A. Por que que não separa a palavra pai, né? Não se separa em sílabas? Por que é uma sílaba só? Porque a sílaba, ela tem que ter uma vogal. Então, como o I não é vogal, ele é uma semivogal, então ele fica junto do A, né? Pai. Você vê que a força da pronúncia tá no A.
pai. Igual pão, pão também. A força da palavra, a sílaba mais forte, a força está na letra A, pão, né? Bom, aí o que acontece? As palavras, elas são classificadas pelo seu número de sílabas e também pela sua tônica. O que é a tônica? É a força da palavra. Então, igual eu falei agora, pai, pão, mão, a força que a gente chama tônica, a força da pronúncia está na sílaba A. Então, nós vamos ver esses dois aspectos, tanto a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, e a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, que a gente chama, né? Sílaba tônica, a sílaba mais forte, ok? Bom, quanto ao número de sílabas, nós temos 4 classificações, 4 classes, né? Nós temos a monossílaba, que é uma palavra que tem uma sílaba só, como essas que eu falei, pão, mão, pai. Nós temos as palavras que são dissílabas, que possuem 2 sílabas, por exemplo, casa, ontem. Temos também as palavras que são trissílabas, que são compostas por 3 sílabas, no caso da panela, amanhã, deixa eu pensar aqui outra, antigo. E temos as polissílabas, que são as palavras que têm 4 ou mais sílabas, né? Então, nós temos aqui computador, 4 sílabas. Então, ela é uma polissílaba. Paralelepípedo, nós temos uma palavra de 7 sílabas. Então, ela também é classificada como polissílaba, tá? Então, monossílaba, uma sílaba só. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílaba, 4 sílabas ou mais. Tá certo? Aí nós vamos para a parte da acentuação tônica. Qual é a sílaba que é mais forte, né? Então, nós temos, por exemplo, a palavra... Você sempre vai contar, para classificar quanto à sílaba tônica, você vai contar de trás para frente. Nunca da frente, nunca do começo da palavra para o fim, é sempre do fim para o começo. Por quê? Nós temos as palavras oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Não esqueci nenhuma, são 3. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. O que isso significa? No caso das oxítonas, a sílaba mais forte é na última sílaba. Por exemplo, café, fé. É a última sílaba. Você não vai se importar com quantas sílabas a palavra tem. Você vai se importar, você vai se preocupar onde fica a sílaba tônica, que é da última, na penúltima ou na antepenúltima, tá? Então, a sílaba tônica última, por exemplo, a palavra café, como eu usei, café, ela é oxítona. Uma paroxítona, a sílaba tônica é na penúltima. Por exemplo, panela, panela. Então, você conta, lá é a última, mas a força da palavra tá no né. Então, é a paroxítona, tá certo? E a proparoxítona, por exemplo, a palavra mármore, mármore. Então, nós temos 3 sílabas, mármore. Essa palavra, ela é proparoxítona, porque a força dela está na antepenúltima sílaba, ou seja, re é a última sílaba, não é forte. Mo também não é forte, é a penúltima sílaba. E mar é a sílaba forte, a antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. Então, a palavra, resumindo aqui, a palavra que tem a sílaba mais forte como a última sílaba é oxítona. A palavra que tem a penúltima sílaba mais forte é a paroxítona. E a palavra que tem a antepenúltima sílaba mais forte é a proparoxítona, ok?
Dentro dessa classificação de sílaba tônica, nós temos as sílabas que são tônicas, que foram essas que a gente falou até agora, né? A sílaba mais forte. Temos a sílaba subtônica, que ela é menos forte um pouco que a tônica, e temos a sílaba átona, que é a mais fraca de todas. Então, por exemplo, a palavra café, ela tem uma derivada que a gente fala, né? Cafezinho. Então, a palavra café, a sílaba tônica é o fé. E a subtônica, o K. Ou a átona, o K, dependendo de como você está usando a palavra. Mas vamos usar como exemplo a palavra cafezinho. Qual sílaba é mais forte dessa palavra? Cafezinho. Então é a sílaba mais forte. Então o zi é a sílaba tônica. Quando a gente fala em sílaba subtônica, a gente fala, olha, presta bem atenção, ó. Cafezinho. Então, nós temos aí a sílaba tônica, o zi, a subtônica, o fé, e a átona, o K. Tá certo? Então, é um crescente de tônica, é um crescente de força na hora da gente pronunciar, tá? Isso varia conforme o contexto, né? Então, dependendo do contexto, a sílaba tônica pode mudar, tá bom? Vocês vão memorizar, vocês têm que ter bastante atenção nas duas classificações, tá? Nas duas classificações, quanto ao número de sílabas e quanto à sílaba tônica. Lembrando sempre que a sílaba tem como núcleo uma vogal. Se não tiver uma vogal, não é uma sílaba. A sílaba pode ter uma vogal sozinha, por exemplo, abacate. A primeira sílaba, o A, é uma vogal sozinha, né? Mas você vê que o ba tem a consoante e o A, que é uma vogal. O K, a letra consoante C e o A, vogal de novo. E o T, que é a consoante T e a vogal E, tá bom? Então, A é uma sílaba vogal sozinha, ba, ca, te. As outras três sílabas têm a vogal como centro, tá bom? Nós temos um acento também que é chamado de acento de insistência. Sabe quando a gente fala, tá conversando com alguém, a gente fala assim, muito cansado, essa pessoa é malvada demais. Então, quando a gente prolonga, né, a sílaba, é chamado de acento de insistência, tá? Isso é um recurso muito usado na linguagem cotidiana, né, na linguagem informal, para expressar a emoção mais forte, assim, quando a gente quer dizer que uma coisa é muito cansativa, entendeu? É uma coisa, assim, chata demais. Então, a gente quer sempre acentuar, a gente quer dar mais ênfase na emoção que a gente está expressando naquele momento, certo? Bom, meu cachorrinho, vou mostrar pra vocês meu cachorrinho. Esse aqui é o Dubi, ó. Fala oi pros alunos. Oi, alunos. Fala, oi, alunos, tudo bem? Eu gosto muito de ficar no colinho da minha mamãe, né, filho? E essa daqui é a outra cachorrinha. Essa aqui é a Lili. Fala, oi, gente. Tá toda descabelada, ó. Fala, oi, pessoal. Meus cachorros. Eu amo meus cachorros, são minha vida. Então, agora a gente passa para um assunto que são os encontros, né? Encontros consonantais e encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são duas vogais, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, né? Ou não. E os encontros consonantais são encontros de consoantes. Preste atenção no seu caderno sempre, faça as suas anotações e não esqueça de estudar em blocos de 30 minutos e descanso de 10 minutos, tá bom? Até a próxima aula!